porque é importante vídeo, imagens e documentos para contestar palavras que às vezes podem não ser verdade. Então eu pediria que passasse um vídeo de 2 minutos, pediria ao depoente que pudesse prestar atenção, pois pretendo embasar meus questionamentos exatamente sobre esse vídeo. Facilidade com que os manifestantes entraram dentro dos prédios foi impressionante. Em 30 anos de polícia, eu nunca vi aquela facilidade acontecer. Que a secretaria, então comandada por Anderson Torres, estava encarregada integralmente do planejamento para garantir a segurança dos atos de domingo. Ele era o secretário de segurança da época. Ele era o ministro da Justiça do Bolsonaro, que tinha PF e PRF nas mãos. Ele era o cara que tinha a minuta do golpe dentro de casa. Março de 2021. Anderson Torres vira ministro da Justiça e Segurança Pública com uma prioridade: cooptar as polícias para a causa golpista. E horas após tomar posse como novo ministro da Justiça, Anderson Torres comunicou que vai trocar os comandos da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. A medida tinha um motivo. De 2022, nós não podemos esquecer que é o ano de eleição. O Ministério da Justiça também está totalmente envolvido nisso. Envolvimento que incluía tirar a confiança do povo nas urnas. Que sejam evitados todos os esforços para que possa existir o voto impresso. E o ministro foi mais longe. Na época da eleição, o Anderson Torres, então ministro da Justiça, foi diretamente à Bahia para ter informações e tentar interferir no fluxo de eleitores. E o pessoal está impedido de seguir até o local de votação. Com Lula eleito, restou ao Torres ajudar a estruturar o golpe. Na casa dele foi encontrada a minuta de um decreto, através do qual Bolsonaro faria uma intervenção no TSE, anulando a vitória de Lula. Como o golpe não veio, Torres foi para a segurança do Distrito Federal e diminuiu o contingente policial, justamente quando o acampamento golpista crescia. Não seguraram. Não tem como segurar. Como se não bastasse, Torres abandonou suas funções, mesmo sem estar de férias. Agora, ele precisa explicar o quanto agiu por iniciativa própria e o quanto foi a mando do ex-capitão derrotado. Bem, senhor Anderson Torres, essas cenas são muito nítidas e contam uma história real que aconteceu no Brasil. Esses atos violentos que o senhor acabou de assistir ali, o senhor então não sabia que isso ia acontecer no dia 6, quando o senhor viajou? Não tinha nada que indicasse atos violentos no dia 6. Nada que indicasse? Não. O senhor conhece um documento que nos chegou sigiloso? É o documento 128, que está aqui na CPMI. Ele é da Secretaria do Estado de Segurança Pública. Era a secretaria que o senhor era secretário. No dia 6 de janeiro, foi o dia que o senhor viajou. Este documento é da Subsecretaria de Inteligência. Eu vou ler aqui alguns textos. O senhor conhece esse documento? Documento número 6? Por gentileza. Por gentileza, eu vou ler. Entre os eventuais ações estariam a invasão de órgãos públicos e o bloqueio em refinarias ou distribuidoras de combustíveis. O documento chama atenção dizendo que circulava isto nas redes sociais. Você ouviu esse documento? Esse documento, deputado, ele foi transmitido para o gabinete do secretário e eu já tinha saído da secretaria. Mas tem um detalhe... O senhor tinha saído da secretaria? Esse documento no dia 6, o senhor saiu à noite? Até às 18 horas. Esse documento foi depois das 18? Foi depois. Não foi, eu vou mostrar para o senhor o horário. Eu pelo menos não recebi. Ele não foi, ele foi à parte da tarde, mas ele diz mais. Vamos lá. Eu vou terminar de ler o documento para o senhor dizer realmente o que o senhor disse aqui não condiz com nada isso aqui é da Subsecretaria da Secretaria do senhor, é do dia 6. Perfeito. Não foi à noite depois que o senhor viajou, não, com certeza não foi. Veja bem, em virtude do resultado das eleições presidenciais, aí vai dizer que está sendo desmobilizado o quartel, mas diz, nota-se convocação para as novas mobilizações pelas redes sociais e previstas para correr em Brasília contra o atual governo federal. Depois ele vem com o título número 2, mobilizações de oposição ao atual governo federal entre os dias 6 e 8 de janeiro. Isso é da Secretaria do senhor. A. Convocação para os atos entre dia 6 e 8. Circula convocação para o ato em Brasília intitulado Tomada de Poder pelo Povo. As divulgações apresentam de forma alarmante, dada a afirmação de que a tomada do poder ocorreria principalmente com a invasão do Congresso Nacional. Quem não tem
Quem não tem risco, não acha que é perigoso o golpe, vou ler de novo. Principalmente com a invasão do Congresso Nacional. Entre os organizadores estariam integrantes dos grupos autodenominados de patriotas, além dos segmentos do agronegócio e caminhoneiros, secretaria do senhor, viu? Assinala-se ainda grupo de mensagem no qual os integrantes seriam pessoas conhecidas por caques, caçadores, atiradores e colecionadores, e postagens sobre sitiar Brasília, e que denotam a intenção de prática de atos de violência no dia 8 de janeiro. Continua o documento que foi feito pela sua subsecretaria, que o senhor vai me dizer se teve ou não conhecimento desse documento. E ele não foi à noite, viu? Não venha com essa história. Veja bem, greve geral. No que concerne a dinâmica da mobilização, estariam sendo propostos os seguintes itens, entre os outros: instalação de acampamentos ou bloqueios locais, como refinarias, etc., no Paraná, Ceará, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, etc. Impedir o acesso de servidores aos órgãos, ocupar órgãos públicos representando os três poderes. Seria o day after, seria, Jandira, o dia seguinte. Depois da ocupação, viria uma pretensa greve geral para justificar a ação golpista que estava lá. Esse documento foi da sua subsecretaria, o documento sigiloso. Qualquer deputado que é da CPMI pode obter o documento 128 da Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Estado de Segurança, no dia 6 de janeiro de 2023. Esse documento diz exatamente o contrário do que o senhor disse aqui. O negócio é o seguinte, senhor deputado, o protocolo de ações integradas feito pela Secretaria, ele previa ações para conter tudo isso aí. Por isso que eu digo, eu assinei isso aqui às 15h28 da tarde. Volto a dizer ao senhor, se esse planejamento tivesse sido cumprido à risca, não teria... O planejamento é outra história. Eu estou falando do documento que foi feito pela sua subsecretaria e que alertava que o senhor disse que não sabia que viajou. A minha conclusão é que o senhor não viajou, o senhor sextou e foi embora lá para Orlando, em Disney. O senhor sextou e foi para lá. Agora, por que eu vou dizer que o senhor sextou? Além disso, a live que nós vimos, o senhor já falava do voto impresso. O senhor duvidava do voto eletrônico, assim como Bolsonaro? O voto impresso que o senhor ali pregou. Então, veja bem, tem tudo isso, uma sucessão de histórico. O senhor pregava o voto impresso, ou seja, o voto eletrônico não valia nada, como o ex-presidente Bolsonaro disse diversas vezes, inclusive aos embaixadores, e por isso ele está inelegível. Pois ali tinha um fechamento evidente, ali era o fundamento mais fundamental da tentativa de golpe, que as eleições não teriam validade, segundo Bolsonaro, seriam fraudadas. E o senhor ali aparece na cena dizendo que o Ministério da Justiça faria tudo o que estivesse ao alcance para o voto impresso. Ou seja, contra a tese do Tribunal Superior Eleitoral. Aí eu chego na questão do que o senhor chama de fantasiosa minuta do golpe, que ironicamente o senhor diz que alguém arrumou a casa e esqueceu de jogar fora. Ora, essa minuta do golpe era exatamente atingindo o TSE, esse mesmo que o senhor tacou as urnas eletrônicas e queria o voto impresso como ministro da Justiça. Então veja bem, não pega isso que o senhor está dizendo. Agora, outra questão, se o senhor sabia que tinha um plano, é evidente, fica aqui claro, que este plano... Olha, eu já participei de muitas manifestações, já fiz muita greve, sempre manifestações pacíficas. Se esta fosse uma manifestação pacífica, ela não era, o senhor viu aí a violência dela, a polícia militar teria feito a dispersão daquele pessoal imediatamente, principalmente sabendo disso que eu li aqui. Qualquer manifestação muito maior que essa já foi dispersada por forças policiais, inclusive pequenas, com gás lacrimogêneo. O senhor sabe disso, o senhor é policial federal, sabe bem disso. E lá nada disso foi feito. O senhor quer que eu acredite que isso não era planejado, que essas pessoas vieram aqui rezar com Bíblia, enrolada em bandeira verde e amarela? O senhor quer que a gente acredite numa mentira dessa? Realmente, esta narrativa, esta sim é fantasiosa. A verdade é que o senhor foi ministro, secretário de Segurança, assim como Mauro Cid, é um outro capítulo, e ia assumir também o comando em Goiânia para vir de lá com homens armados para consolidar o golpe.
golpe. Certamente tudo isso será provado. E eu termino, presidente, dizendo o seguinte: 30 anos de cadeia ontem a Procuradoria-Geral da República já colocou para quem fez a quebradeira aqui. Imagine para quem